teremos mais um plantão imobiliário, que é justamente aquela série de lives falando sobre o mercado imobiliário. O tema de hoje é justamente uma questão muito curiosa que poucas pessoas conseguem entender. É justamente construções saudáveis e construções acessíveis. Hoje eu trouxe uma equipe de arquitetas para falarem sobre a atuação delas aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos a Francine Vaz, que possui a empresa focada e direcionada à certificação de construções saudáveis, e também a Dominique Nóbrega e Juliana Fernandes, para falar um pouco mais sobre a parte de acessibilidade, que elas também têm a empresa que se chama Acessos Arquitetura aqui no Rio de Janeiro. Então nós falaremos sobre esses temas. E já de início eu queria já perguntar para vocês três, como foi que vocês chegaram nesse tema, né? Eu sei que antes de chegar nesse tema tem arquitetura nesse caminho, porque as três são arquitetas, mas eu queria que vocês trouxessem como que foi essa questão da trajetória na própria arquitetura e depois conseguir entender esse caminho que vocês trabalham hoje, seja na construção saudável, seja na construção focada na acessibilidade, para que, enfim, consigam organizar a empresa de vocês hoje, que são atuantes há muito tempo aqui no mercado do Rio de Janeiro, e com clientes até fora do estado, né? Que eu sei qual é a trajetória de vocês de uma forma geral. Quem deseja começar essa primeira rodada de perguntas? Eu posso começar. Pode ser então, Fran. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigada, Cássia, por esse convite aí para participar da live. Um prazer poder estar aqui, compartilhando um pouquinho aí com vocês sobre esse tema. Bom, minha trajetória, né, começou, acho que a questão das construções saudáveis também vem muito com a questão das construções sustentáveis, que foi por onde eu comecei. E eu sempre tive uma grande paixão com o tema da sustentabilidade. E acabei, assim, começando com a questão da sustentabilidade desde muito pequena, e depois que surgiu realmente a paixão pela arquitetura, né, para mim. Então, quando eu fui ficando mais velha, aí eu fui descobrindo realmente, né, que gostava muito dessa parte de construções e acabei me formando em arquitetura. Mas dentro da própria faculdade eu sentia falta de tratar de temas como conforto ambiental, bem-estar das pessoas, né? Todos os assuntos relacionados a uma edificação mais saudável. E principalmente pensando nas pessoas que estão habitando aquela edificação, né? Porque muitas vezes a gente trabalha, né, dentro das faculdades, a gente trabalha a arquitetura como uma coisa muito estética, né? Como uma escultura, a gente tem toda essa questão do Oscar Niemeyer, arquitetura brasileira, arquitetura icônica, né? Então, eu acho que muitas vezes na universidade a gente acaba indo muito mais para esse lado do que pensando, né, que enfim, a nossa casa, o prédio onde a gente está trabalhando, ou enfim, fazendo qualquer tipo de atividade, é um local que tem primordialmente a função de nos atender, né, nos acolher, trazer abrigo, trazer um ambiente agradável, acolhedor e saudável para nós, né? Então, assim, comecei tendo essas questões da faculdade, sentindo falta desses assuntos, e depois que eu me formei, comecei a buscar bastante dessas questões, tanto de construções saudáveis quanto de construções sustentáveis, aí olhando bastante para o lado ambiental, pensando na questão de recursos, né? Os recursos são finitos, nosso planeta é um só, então como que a gente faz com todos os resíduos que são gerados no setor da construção, que, né, é uma quantidade enorme, como que a gente faz com toda a energia que a gente gasta dentro dos nossos prédios, dos nossos edifícios, como que a gente faz com toda a água que a gente gasta. Então comecei, né, a trabalhar todos esses temas, e acho que, assim, o tema da construção saudável, ele sempre permeou, pensando bastante na questão de conforto ambiental e tudo mais, mas não de uma forma tão contundente como tem sido visto após a pandemia, né? Então, acho que dentro da minha trajetória, eu, né, comecei trabalhando com construções sustentáveis,
visando muito mais a questão ambiental, e depois comecei a perceber dentro desse movimento de sustentabilidade, comecei a perceber que esses aspectos de bem-estar foram sendo acrescentados, né, foram sendo levados em consideração dentro do mercado mesmo, né? E aí foi isso. Aí, assim, tive a oportunidade de trabalhar primeiro com coordenação de projetos, depois estudei bastante esse tema, fiz mestrado, fiz MBA, estudei fora, e depois que eu voltei, eu tive a oportunidade também de trabalhar numa consultoria especializada nesse assunto. E aí fiquei lá muitos anos, né? Graças a Deus consegui ter bastante experiência em muitos tipos de projetos diferentes, né, desde estádio da Copa até interiores corporativos, desenvolvimentos urbanos. Tive uma experiência muito legal. E depois disso tudo, fui mãe, e aí a vida muda bastante e acabei abrindo a minha própria empresa, que é a CID, né, hoje. Então, hoje a gente trabalha bastante com esse tema, tanto da sustentabilidade quanto das construções saudáveis, né, visando não só a questão ambiental, mas também a questão do bem-estar dos usuários, das pessoas que estão ali dentro, né, como que a gente traz esse conceito para dentro do nosso dia a dia. Maneiro. Legal. Daqui a pouco a gente complementa, né, um pouquinho mais sobre o conceito de construções saudáveis e construções sustentáveis. Agora, Dominique ou Ju, quem vai ser a próxima para falar sobre a trajetória? Eu posso falar, a nossa meio que se interliga, né? Eu e a Juliana fizemos faculdade juntos, então, assim, muitas das coisas que a gente viu começou na própria faculdade, assim, questão de acessibilidade, assim, segundo período, a gente já começa a ter uma noção de acessibilidade. E, assim, no meu caso, as coisas foram meio que se apresentando a mim. Eu fiz uma outra matéria que, por acaso, um cliente fictício que a gente tinha na matéria era uma pessoa que utilizava cadeira de rodas. E eu fiz uma matéria eletiva que, da minha cabeça, eu inventei de fazer um centro de treinamento para esportes paralímpicos. Então, assim, foi quase assim, conscientemente eu fui trabalhando toda essa área. Quando eu me formei, eu fiz uma pós em sustentabilidade e edificações em conforto. Então, assim, acabei passando por toda essa área e isso tudo leva à ideia de que a gente tem que pensar no usuário, no conforto do usuário. A sustentabilidade, a gente pensa no planeta, mas na gente que habita esse planeta. E a questão da acessibilidade também está inclusa, assim, é o usuário, então está sempre pensando na pessoa que está utilizando o espaço, seja a casa, condomínio, uma área pública. Então, assim, as coisas foram se apresentando. Aí, eu e a Juliana, a gente trabalhou junto numa pesquisa da Fiocruz sobre habitação saudável. E, então, assim, a gente foi começando a ser apresentado a pessoas que a gente pensava assim, cara, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Como? E a gente foi se encaminhando e paramos na acessibilidade, né? Aí entra um pouco da experiência da Juliana, que a gente só somou. Né? E foi assim que a gente chegou a gente decidiu abrir nossa empresa, a gente trabalhou em outras empresas, junto com acessos, até que a gente decidiu, não, vamos dedicar só a acessos, que é isso que a gente quer, é isso que a gente acredita mesmo, que a gente pode fazer algo melhor para as pessoas. Foi bem isso mesmo. Bom, como a Dor falou, eu acho que foi muito marcante essa pesquisa que a gente fez da Fiocruz quando a gente se formou, né? Porque ali a gente fazia o diagnóstico de uma residência e qual a relação que aquela residência tinha com a pessoa que ali morava e o tipo de doença que ela tinha. Então, por exemplo, uma casa com pouca ventilação e iluminação natural, a pessoa ali, na maioria das vezes, tinha alergia, tinha algum problema pulmonar. Então, assim, isso veio trazendo uma paixão tão grande na relação da habitação saudável. Logo em seguida, eu trabalhei num escritório de iluminação com o Peter Gasper, que é um iluminador, e ali eu também descobri que a iluminação ia muito além da estética.
como a gente conhece, né? A gente acha que iluminação é só a estética, só o belo, é também, mas ela também interfere no nosso corpo, interfere no nosso ciclo circadiano. Então, assim, quando a gente faz um projeto de iluminação de uma cozinha, a gente nunca faz um tipo de cor só, a gente cria cenas e para os horários do dia. Então, se eu vou levantar à noite para beber um copo d'água, eu não vou acender aquele maracanã de cozinha, e vou acender uma luz um pouco mais quente, que não vai despertar os hormônios do meu corpo e eu vou perder meu sono. Então, assim, é tudo muito pensado, e a arquitetura, ela tá mesmo em função do ser que habita a casa, como já foi falado. E acho que como a cereja do bolo, eu também me tornei mãe. E então eu fiquei sobre rodinhas durante um grande período da minha vida. O que a gente costuma dizer que algumas faltas de habilidades, elas são temporárias também. Então, se você está com uma mala para viajar, você está sobre rodinhas naquele período, naquele momento. E vai ser muito mais fácil você andar por um ambiente na cidade, num prédio, numa edificação, que seja fácil para você transitar sobre rodinhas. A mesma coisa aconteceu na minha vida, porque eu estava sempre com um carrinho de bebê para cima e para baixo, os movimentos limitados, porque carregando uma criança no sling, a outra no carrinho. Então, ali foi a cereja do bolo, e eu falei, poxa, por mais que eu saiba que esse período vai acabar, essa falta de habilidade é temporária, mas eu, com essa minha bagagem da habitação saudável, eu preciso somar a acessibilidade. E daí eu fiz a especialização em acessibilidade, e é isso, assim, a gente tenta trazer a arquitetura para o humano, né? É isso. Eu acho interessante que vocês três trouxeram aspectos em comum, né? Principalmente o fim do projeto em relação à pessoa que vai estar ali, de alguma forma, utilizando. E acaba que é até uma reflexão que eu tenho enquanto advogada, porque era algo que eu percebia dentro da minha atuação, era que a própria arquitetura do tribunal, que era algo que eu já refletia sobre as cores, sobre os formatos, sobre as linhas, enfim, sobre tudo que era organizado dentro do tribunal, falando aqui do meu aspecto como advogada, afasta tanto as cores, as linhas, toda essa organização. Então, era algo que eu já tinha de reflexão de uma forma geral sobre, caramba, a arquitetura afeta na percepção da pessoa, no conforto de ela se sentir mais aberta ou menos aberta, dela se sentir tranquila, se ela vai querer comer, se ela vai querer falar. Então, às vezes a gente não percebe o quanto que isso é influenciado por todos esses elementos, né, de alguma forma, tanto na arquitetura, na parte arquitetônica, quanto na questão de interiores. Mas eu penso muito mais também na outra parte também, né, porque é isso que vocês trouxeram sobre, caramba, será que qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que esteja com algum tipo de problema de mobilidade vai conseguir se encaixar ali, ter esse mesmo tipo de acesso e até ter esse reflexo da sociedade? Acho que é algo muito importante que, teoricamente, é algo recente a ser discutido. Até a nossa legislação, né, de uma forma geral, são os últimos 10 anos, de uma forma, assim, é claro que compilando muitas legislações, mas nos últimos 10 anos que nós tivemos cada vez mais a conversa sobre, caramba, fiz a construção, mas para onde que vai esse cimento? Para onde que vai esse material que sobrou? Ou a demolição, para onde que vai esse material? Ou até mesmo a pessoa que vai utilizar ali aquele espaço, né? Será que ela vai ter algum tipo de problema para ter paz na própria vida dela, né? De ter mobilidade? Então, acho que são pontos que vocês trouxeram aqui de forma introdutória, né? Sobre a trajetória de vocês, que tem muito a ver com o momento que a gente está da sociedade, de repensar. Então, tá, beleza, a gente tem um padrão, todo caixotinho, quadradinho e etc. Mas isso está indo para onde? Qual vai ser o fim disso? Será que as pessoas estão bem nesse aspecto? Estão bem tranquilas nessa forma de uso? Então, aí eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho no conceito, até para as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo, para entender o que seria
a construção saudável e a construção sustentável, por exemplo, que a Fran trouxe, ou até a parte da acessibilidade, porque são caixinhas separadas, mas que em alguns momentos elas se entrelaçam, e até melhor que elas se entrelacem, né? Eu trazendo aqui pro meu lado, porque para mim faz muito mais sentido eu ter uma construção que seja acessível e que seja saudável e sustentável, para pensar no longo prazo, para pensar em todo mundo que possa vir a ter aquele imóvel e consiga ter o mesmo tipo de utilidade, né, de uma forma geral. Fran, você consegue iniciar para a gente essa diferença de construção saudável, sustentável? Consigo sim. Bom, começando com construção sustentável, né? Eu acho que é bem legal a gente falar sobre o tripé, porque quando a gente fala de construção sustentável, vem muito na cabeça a questão ambiental, que realmente acaba sendo a mais forte, né? Mas quando a gente fala de uma construção sustentável, a gente está falando de uma construção que leva em conta os 3 tripés, né? Que a gente fala, que seria pessoas, né? Planeta e o lucro no final, né? Porque a economia, de forma geral, não exatamente o lucro, mas o aspecto econômico, né? Então, quando a gente está fazendo uma construção pensando nesses 3 aspectos, a gente está avaliando, né, como que aquela pessoa vai estar dentro daquele ambiente, a gente está avaliando qual o impacto que aquela construção vai ter no planeta, e a gente também está avaliando, legal, isso tudo é muito legal, mas faz sentido, tem viabilidade econômica fazer dessa forma, né? Então, esse tripé, ele é muito importante e ele é a base desse conceito, né? Então, acho que quando a gente fala, por isso que eu falei assim, começou com o sustentável e depois teve dentro o aspecto, porque está dentro, né? Está englobado na parte de pessoas dentro de uma construção sustentável, né? Mas aí, diferenciando assim a questão, né, do planeta, onde a gente realmente dá o foco nos recursos naturais, no uso desses recursos naturais, na gestão dos resíduos que são gerados dentro de todo esse processo, quando a gente fala da parte de pessoas, de construção saudável, aí a gente dá o foco na pessoa que está usando aquele espaço. E aí tem uma série de elementos, né? Eu não vou falar tudo, que eu vou deixar um pouquinho para vocês falarem. Mas, assim, tem uma série de elementos dentro dessa questão que são avaliados. Então, tem o conforto térmico, né? Se a pessoa está dentro daquele espaço, ela está confortável termicamente, se está muito calor, está muito quente, está muito frio. Tem o conforto acústico. Então, assim, esse espaço ele consegue me trazer um conforto em termos de barulhos externos ou barulhos da sala ao lado que estão acontecendo, né? Tem o conforto lumínico. Então, você precisa ter um pouco de iluminação, né, natural. E aí também a gente pode falar do conjunto, né, entre iluminação natural e artificial. Mas a questão da iluminação natural é muito importante, porque o sol ele age até mesmo como um bactericida, né? Você precisa ter iluminação natural entrando dentro desses espaços. E também, como elas falaram também, já complementaram aqui, regula nossos hormônios, né? Tem um aspecto muito forte realmente de funcionamento do nosso ciclo biológico. Então, isso é essencial, né? E aí, assim, tem a parte da acessibilidade, ou seja, esse espaço, né? Ele está adequado para as minhas necessidades em termos de altura, visão, né, mobilidade, enfim, todas essas questões de funcionalidade do espaço, né? Então, bom, dei uma palhinha aqui, mas acho que ainda tem bastante coisa para falar. Acho que basicamente é isso que eu posso contribuir aqui. Ju e Dominique, quem vai querer complementar falando um pouquinho sobre saudáveis, que eu vi que vocês têm algum tipo de especialização, e também sobre acessibilidade? No complemento da saudável, a gente também preza muito pela segurança. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala da segurança, a iluminação tem toda essa questão do hormônio, mas é uma questão de segurança, de você... Eu vou dar o exemplo do meu avô, que tem 94 anos, e não acende a luz do corredor para ir ao banheiro. Então, assim, a gente bota uma iluminação de sensor de presença, que ele precisa enxergar de noite, no escuro. Então, assim,
Se não, ele pode tropeçar, cair. Então, tem a questão de toda de segurança, o tipo de piso que a gente escolhe. Então, dentro dessa habitação que é saudável e é acessível, a questão da segurança é um ponto importante também e que envolve todos os elementos, a iluminação, o material que a gente escolhe, o próprio desenho da arquitetura, e da disposição de móveis, se é mais perto, se é um corredor mais apertado. Agora então com esse calor que as pessoas botam o ventilador no piso, o fio esticado no meio do caminho que a pessoa pode tropeçar e não tem idade para tropeçar no fio do ventilador. Isso que a gente fala muito disso, assim, mas a acessibilidade é para pessoa que tem algum tipo de deficiência ou para idoso. Não, qualquer pessoa. Qualquer um tropeça no tapete que está com aquela abinha levantada, qualquer um tropeça no fio que está esticado. Então a questão da segurança na utilização do espaço entra na acessibilidade e na parte saudável. E de fato, a acessibilidade você vai falar melhor. Não, sempre que a gente dá esse exemplo, a gente fala do box, né? Quem nunca escorregou tentando raspar a perna no box no banheiro? Vai, qualquer idade isso acontece. Então, assim, a acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade arquitetural, né? A gente está falando de eliminar barreiras. E eliminar barreiras para que a maior gama das diversidades que existem nas pessoas possam usar aquele ambiente em pé de igualdade. Então, é isso. Se a gente for citar um exemplo de um banheiro acessível, a gente está falando de um banheiro onde um idoso vai conseguir usar as barras até chegar no lavatório, uma gestante vai precisar das barras para poder dar um impulso para se levantar do sanitário, crianças vão poder usar, pessoas portadoras de nanismo, pessoas que às vezes a gente acha que não tem nenhum tipo de limitação, mas acabou de fazer uma cirurgia, por exemplo, e você não está vendo, né? Existem limitações que não são vistas. Então, é isso, é poder abrir o ambiente para que a maior parte das pessoas possam usá-lo em pé de igualdade. É isso que define a acessibilidade. Como a Dominique falou, os nossos pilares, né, são o conforto, o da segurança, certo? E é isso. É bom ouvir vocês falando sobre isso, porque é uma dança de complementação, né? De alguma forma. A acessibilidade está dentro da construção saudável, ali dentro de uma caixinha, acaba sendo uma especialização. E é importante a gente conversar sobre o tema, até porque muitas pessoas ainda não entendem, primeiro, o conceito do que é, que a pessoa pensa. Construção saudável, vai pensar na parte de comida. Poxa, comida saudável é porque eu estou comendo verduras, estou fazendo academia e etc. Aí a pessoa já acha que construção saudável é sobre isso, né? Sobre adaptação para academia dentro de casa e para ter um espaço de plantinhas, vou dar um exemplo. Mas é muito além disso, né? Vocês trouxeram o resumo do resumo do resumo em, 5 minutos. Porque o conceito é muito mais amplo, até para as pessoas que entraram aqui agora. Boa noite, Lucas, Daniel, Salete, Laura, Renata, Luiz, Ellen. Como que funciona, né, gente? Elas já trouxeram a parte técnica, mas eu vou tentar decifrar para vocês entenderem. A pessoa vai lá comprar um terreno, vai comprar o terreno e quer fazer uma construção. Dando um exemplo prático. Quer fazer danada a construção, que é a obra. Todo mundo chama de obra, ninguém chama de construção, acaba sendo a palavra técnica. Vai fazer a obra. Nisso que ela vai fazer a obra, ela precisa entender quem que vai usar aquele espaço. Vai ser uma família com criança? Vai ser uma família com idoso? Vai ser uma família de casais de solteiros? Vai ser uma família grande, pequena? Enfim, são algumas perguntas que as próprias arquitetas precisam para fazer o projetinho. O pessoal chama de projetinho. Para fazer o projeto arquitetônico e fazer a execução da obra. E é aqui nesse momento que já começa a reflexão do uso, quem que vai usar,
O segundo ponto, se pode construir nesse local, que é importante a análise urbanística, ambiental e etc. O terceiro, é muito importante também perceber na usabilidade a longo prazo desse imóvel. Aí eu já vou trazer até um debatezinho aqui para as meninas quando forem trazer os casos concretos. Porque muitas das vezes a gente pensava no imóvel para se utilizar um espaço muito pequeno, porque o espaço era pequeno, então entrava uma saía outra e etc, acabou. Só que hoje, como a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com problemas de mobilidade no Brasil e no mundo de uma forma geral, e ainda nós temos a população cada vez mais idosa, elas precisam de mecanismos para andar. E esses mecanismos para andar mesmo, gente, é muito grande diante dos espaços de prédios antigos que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Então, os prédios antigos do Rio de Janeiro nem elevador possuem. É 1, 2, 3, 4 andares, 5 lances de escadas caracol. E o espaço super pequeno que uma criança já tem dificuldade de passar. Então, já trazendo esse recorte aqui para vocês pensarem. Então, vou construir um imóvel, gente? Pensa nisso. Por isso que o arquiteto é importante nessa etapa, para identificar para quem que vai ser esse imóvel. E a longo prazo, é principalmente se você vai usar, você vai querer vender, ou vai ter que alguém usar durante algum tempo para aluguel. E se essa pessoa não se sentir confortável dentro desse imóvel, meu querido, ele vai para outro lugar. Ele vai revender esse imóvel, ou ele não vai fechar esse contrato com você, ou ele não vai alugar. E eu vou trazer um caso prático que aconteceu comigo. Um cliente chegou até mim, um cliente mora em Laranjeiras, e ele queria alugar um imóvel ali em Niterói para mãe dele idosa, de 70 e poucos anos, e ela já tinha problemas de mobilidade. Nisso de papo vai, papo vem, conhecendo os imóveis, etc., ele encontrou um imóvel que, teoricamente, para ele, enquanto filho, faria sentido para a mãe. Então, ele fez lá o contrato de locação e etc. Antes de finalizar o prazo de vistoria técnica, né, que é aquele prazo final que a gente fecha o contrato de locação e já começa a atuação, a mãe dele foi fazer essa primeira visita para identificar como era o local. Ali, ela já identificou que ela não conseguia subir na própria casa dela. Porque, existia um desnível muito grande no imóvel, e o segundo era que era tudo por escada. E ela tinha esse problema de mobilidade. Eu precisava de, por exemplo, uma rampa, alguma coisa que ajudava ela a subir no imóvel. Segundo ponto, ela entrou dentro da casa e ela viu que os espaços, o banheiro, acho que foi o banheiro que comentou, era muito pequeno para ela andar com aquela bengalinha, né? Não sei nem qual é o nome técnico disso, ou com andador, porque dependendo do dia, ela estava com a perna inchada, ela usava outro tipo de suporte para mobilidade. Isso fez com que precisasse cancelar o contrato de locação para procurar um outro imóvel. Então, eu trouxe essa parte prática minha aqui enquanto advogada, mas foi algo que me despertou, caramba. Então, nós precisamos pensar em como dar acesso a essas pessoas também no aluguel. Também naquele momento de compra do imóvel. A pessoa quer entender como que vai ser feito, como que vai ser esse investimento dali naquele momento da compra. E isso passa por essa parte da arquitetura, identificar como funciona, se a pessoa se sente bem, se não se sente bem. Gente, isso tudo está relacionado. Então, é a parte da usabilidade de uma pessoa residencial e também do comercial. Vou falar outro recorte para os meninos comentarem os casos práticos. Eu estava andando em Copacabana semana passada e fui atender meu cliente. Ok, beleza. Eu fui analisando, já pensando como que estava funcionando ali o espaço, etc. A maioria dos prédios eram de escadas, então era tudo para escadaria para subir. E quando não era escadaria para subir, tinha algumas rampinhas adaptáveis, que é aquela rampinha de pratinha que a pessoa só encaixa e tira, né? Quando essa questão de móvel de alguma forma. E além disso, eu comecei a notar o quê? Algumas lojas que não tinham essa rampinha estavam vazias. Enquanto as lojas que tinham essa rampinha, pode ter coincidência ou não, estavam com pessoas. Estavam com essas pessoas se movimentando. Então foi uma coisa que eu comecei a refletir. Será que a rampa deu um sinal de tipo ser mais prático e a pessoa preferiu subir naquela rampa do que subir um degrau mais alto? E aí eu
fico nessa reflexão aqui e já quero entender com vocês essa parte dos casos práticos, porque eu também viajei, encontrei um hotel que tinha questão de sustentabilidade, tinha energia solar, e eu já fiquei, caramba, cheguei no hotel certo. Tudo que eu estou estudando, eu estou vendo que está começando a aplicabilidade prática de alguma forma. Então, eu queria que vocês trouxessem casos práticos, exemplos do que pode ser uma acessibilidade e do que pode ser um projeto, um elemento, né, desse projeto, que eu sei que o projeto é muita coisa, é muito estudo para a gente conseguir identificar, para acessibilidade também, né? Seja para acessibilidade, seja para construção saudável e construção sustentável. Quem quer começar agora? Eu acho que, assim, lá no início, quando você falou do início de uma construção, como é que é o start, e também pegando um pouco do gancho que você falou lá no início de padrões e tudo mais, por exemplo, se você for ver na legislação, não na questão de acessibilidade, legislação, assim, uma norma e tudo mais, é permitido, por exemplo, uma porta de banheiro de 60 centímetros. Porém, uma porta de banheiro de 60 centímetros não passa uma pessoa com andador, não passa uma pessoa com cadeira de rodas. Então, assim, eu acho que no caso de uma construção nova, abandonar um pouco esses padrões que não passam ou não são possíveis de serem até adaptados, que dependendo de como é que você faz, não consegue nem aumentar essa porta, e adotar o padrão da porta de 80, por exemplo, a porta de 90. Assim, qual vai ser essa diferença no início dessa construção? Eu estou começando a construir, então em vez de eu fazer pela legislação 1 ou 2 apartamentos no condomínio que tem a questão da acessibilidade, por que não fazer todos os apartamentos minimamente acessíveis já desde o início? Então, acho que no caso de construções novas, de coisas novas, a gente entender que a gente já pode partir do princípio, até porque, até pegando um pouco da questão da sustentabilidade, é muito mais custoso eu adaptar qualquer coisa, custoso financeiramente, custoso de tempo e custoso até de às vezes a gente não conseguir resolver. A gente pode contar alguns casos que a gente não consegue. A gente visitou o condomínio, Zona Sul do Rio, Copacabana, Ipanema, que a pessoa queria botar uma rampa ou plataforma. A gente virou assim, não dá. Não tem espaço, é muito antigo, não tem a obrigatoriedade e não tem como. Então, assim, se a gente já partir do princípio, com esses conceitos de habitação saudável, de sustentabilidade, de acessibilidade, lá no início, e abandonando o que a gente entende pelo padrão, hoje utilizado, e adotando um padrão que a gente chama do desenho universal, eu acho que é um bom pontapé inicial, assim, para uma construção e tudo mais. Sem dúvida. Posso só aproveitar esse gancho e falar uma coisa importante de legislação? A gente está falando bastante, né, de casa, de apartamento. Então, hoje a gente tem a norma de desempenho, que foi aprovada em 2013, que foi uma norma que foi criada para habitações residenciais, né, multifamiliares também, então prédios residenciais também entram dentro dessa norma. E ela foi uma norma que veio exatamente para criar um padrão mínimo de desempenho em relação a vários aspectos de uma habitação que são necessários, né, relacionados à habitabilidade, ou seja, condições mínimas de habitar, né, aquele espaço, segurança, né, também. E aí, assim, o que aconteceu? Ela tem várias questões relacionadas a conforto, como eu falei, então, um desempenho mínimo térmico, um desempenho mínimo acústico, um desempenho mínimo lumínico. Ela amarra também a norma de acessibilidade dentro da norma de desempenho, então ela fala, você tem que atender a NBR 9050. Então, assim, foi uma norma muito boa, né, e veio, já tem mais de 10 anos, né, 2013, estamos em 2023. E mesmo assim, a gente ainda vê construtoras e incorporadoras que não atendem a essa norma, né? Então, a gente aqui na CID, inclusive, faz um trabalho específico para o atendimento da norma de desempenho, para olhar todos esses requisitos, né, e conseguir
olhar no projeto se o projeto está atendendo a todos esses requisitos. Mas foi uma norma que foi um divisor de águas, porque o que acontecia era que, principalmente depois que vieram os programas de Minha Casa Minha Vida, né, de habitação popular no Brasil, a gente viu umas aberrações, assim, absurdas, né? Tipo, quarto que não cabia uma cama com um armário, né? Então, tipo assim, como é que você vai ter um quarto que você não consegue colocar um armáriozinho com uma cama de solteiro, né? Como é que você pode chamar isso de quarto? Né? Então, assim, fora problemas mais sérios, como problemas estruturais, né? Isso aí eu nem comento, mas então, né, teve uma série de aberrações, foi daí que essa norma foi criada e foi discutida durante quase 10 anos até ela ser aprovada, né, para criar esse padrão mínimo para as habitações e os prédios residenciais no Brasil. E ela é muito importante, né? Porque ela faz exatamente esse marco zero e traz uma segurança jurídica também. Aí que eu acho legal até você saber, Cássia, que é o seguinte: no Código do Consumidor, uma construtora, uma incorporadora, ela é obrigada a atender às normas técnicas vigentes. Então, a norma de desempenho passou a ter força de lei. Ou seja, se eu compro um apartamento Peso do ladinho. Oi? O mesmo peso de uma legislação que antes não tinha. Exatamente. Então, se eu compro um apartamento e aí eu constato que naquele apartamento eles não estão atendendo a algum aspecto da norma de desempenho, tamanho mínimo do ambiente, conforto acústico, enfim, se eu consigo comprovar isso, eu posso entrar na justiça e pedir, né, enfim, uma indenização ou mesmo devolver o apartamento, né? Então, sim. isso foi um marco muito importante, né, do setor da construção, porque criou um mecanismo de proteção, né, mínimo assim para uma pessoa que vai comprar um apartamento e para poder garantir que as incorporadoras, as construtoras vão entregar ali um nível mínimo de qualidade perante essas questões, né? Então, só ia complementar com isso, que acho que é uma questão bem importante aqui dentro da nossa discussão. Já falando sobre a parte da questão de sustentabilidade e saudável, Fran, o que você pensaria e diria assim, sobre projetos que sejam dentro dessa questão? Porque eu sei que, dando um exemplo, a gente tem certificações focadas nisso. Então, Sim. Vários níveis de certificações com vários tipos de práticas diferentes. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essas certificações em geral, e se alguém não conseguir pegar a certificação, tiver algumas práticas que consiga iniciar, né, antes de chegar numa certificação. Deu uma falhadinha, Cássia, né, no que você falou agora por último. Eu acho que você consegue repetir? Seria mais sobre a questão das certificações, né, que nós temos níveis diferentes. E se alguém não tiver ainda essa questão e organização para fazer uma certificação, mas quiser já entender quais são as práticas assim, mais utilizadas e que sejam mais rentáveis, acho que de alguma forma seria a palavra, não sei, para se iniciar. Porque às vezes o condomínio, a empresa, como vocês falaram, tem que se organizar porque a reforma talvez seja muito pior do que construir do zero, né? Fazer tudo organizado. Sim. Então talvez seja um momento de fazer cronograma, começando com algumas coisas, depois faça uma certificação, faça uma reforma geral. O que você diria em relação a essa parte já focada para saudável e sustentável? Tá. Bom, então, vou dar uma explicaçãozinha assim rápida sobre as certificações, né? Então, hoje no mercado da construção a gente tem uma série de selos, né, que a gente chama, são certificações voltadas aí para a questão ambiental, voltadas para construções sustentáveis, voltadas também para construções saudáveis, né? A gente tem uma série de tipos diferentes de selos. Então, vou só dar uma palhinha assim dos mais importantes, dos principais que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, a gente tem a certificação LEED, que eu diria que é a mais conhecida, assim, que é uma certificação voltada para empreendimentos de alto desempenho ambiental.
E ela é uma certificação norte-americana, mas que ganhou muita força aqui no Brasil, principalmente na parte, na parte comercial, né? Então, prédios comerciais, de alto padrão, geralmente tem essa certificação, né? E aí ela envolve aí tanto aspectos ambientais, aspectos de construções saudáveis também, né? E é uma das principais que a gente tem hoje. A gente também tem, para a parte residencial, a gente tem o selo GBC Casa e Condomínio, né, que foi criado pelo próprio Green Building Council do Brasil. Então, é um selo específico voltado para o setor residencial, que também analisa, né, esses aspectos de sustentabilidade, questões ambientais. A gente tem o selo Procel, que é um selo voltado para a eficiência energética, né? Foi criado pela Eletrobras, o selo Procel Edifica, e ele tem realmente um foco na eficiência energética da edificação. E hoje, para qualquer nova construção pública, ele é um selo obrigatório, né? Então, isso também é uma questão interessante. E aí a gente tem alguns outros, a gente tem selos voltados para o bem-estar dos usuários, e hoje a gente tem o selo Casa Saudável, que é um selo também focado em construções saudáveis, especificamente no setor residencial. A gente tem o selo WELL e o selo Fitwel, que aí são também norte-americanos, também analisando todas essas questões voltadas realmente para o bem-estar, para a qualidade de vida dos usuários que vão habitar esses espaços, tá? Então, esses são os principais, tem vários outros, mas eu diria que esses hoje dentro do mercado são os principais que a gente tem aqui no Brasil. Para construções saudáveis, né? O que a gente avalia muito, né? Acho que a gente, principalmente depois da pandemia, a gente teve um crescente interesse em relação a esse assunto de construções saudáveis, porque a gente percebeu, né, que primeiro a gente passa mais de 90% do nosso tempo dentro de ambientes fechados, né? Porque a gente está na nossa casa, quando a gente não está na nossa casa, a gente está no escritório, no nosso trabalho, quando a gente está no escritório, nosso trabalho está na academia, aí quando está na academia a gente está fazendo pós-graduação na universidade. Então, assim, a gente realmente está muito tempo das nossas vidas dentro de espaços fechados, né? E um aspecto da construção saudável que não é muito levado em consideração e começou a ser importante é exatamente o ar que a gente respira, né? Então, assim, o ar que a gente respira dentro desses ambientes fechados, o ar-condicionado ligado, como que a gente consegue fazer uma renovação de ar apropriada. A gente tem um nome que a gente chama de prédios onde você vai para o escritório, acontece muito, você vai para o escritório e tem alguém resfriado. Aí a sala inteira fica resfriada, todo mundo fica resfriado, um atrás do outro. O que é isso? A gente chama de síndrome do edifício doente. Por quê? É porque ele não tem taxa de renovação de ar, aquele ambiente ali, aquele prédio, ele não tem taxa de renovação de ar suficientes, né, adequadas para aquele espaço. Então ele precisaria tem uma filtragem, né? Acho que muita gente nem sabe, mas todo ar-condicionado tem um filtro bactericida para matar, né? Enfim, bactérias, vírus, etc. Então, só que você precisa fazer a manutenção desse sistema, né? Você precisa trocar esse filtro regularmente. A gente tem a questão de renovação de ar, então, em escritórios fechados, a gente tem realmente a necessidade de ter uma tomada de ar externo, onde você está pegando o ar externo e botando, insuflando dentro do ambiente para trocar o ar, porque o ar, além de vírus e bactérias, gente, é própria poluição, né? O próprio gás carbônico que a gente respira, poluentes normais de tintas, de móveis, né? De colas, de selantes, de adesivos, de tudo que existe dentro de mobiliário e de, né, tintas de parede, tudo que a gente tem, muitas coisas emitem certos poluentes, certas toxinas, certas químicas no ar. E tudo isso precisa ser renovado, precisa, né, ter uma movimentação aí para esses poluentes serem retirados desse ambiente e evitar mal-estar, dor de cabeça, né, doenças, resfriados e etc. Então a gente tem muitos estudos relacionados a isso, comprovando como que a qualidade do ar também é importante para o nosso dia a dia, para a nossa saúde e nosso bem-estar.
né? E isso começou a ter uma luz assim, bem grande após a pandemia, né? Então esse é um aspecto bem legal. E dentro da nossa casa, que aí geralmente, né, não tem essas questões de renovação de ar, mas tem assim, abrir a janela, né, deixar as janelas abertas, ter janelas de tamanhos com aberturas que tenham uma abertura suficiente de ventilação, né, para promover a ventilação natural e fazer essa troca de ar naturalmente, né, tem que ter um sistema mecânico que faça isso, né, então você ter janelas adequadas tanto para a questão das aberturas quanto para a questão da iluminação natural, né? Isso é muito importante. E assim, a gente faz estudos exatamente para verificar, porque às vezes você até tem, por exemplo, um tamanho de janela adequado para uma iluminação natural. Só que você tem um entorno de vizinhos de prédios super altos, muito próximos, muito colados ao seu apartamento, aí você pode ter uma janela de 3 metros de largura, com 2 de altura, que você não consegue entrar luz suficiente naquele ambiente, entendeu? Porque você está totalmente sombreado em volta e a luz difusa é muito pouca, né, que consegue entrar dentro daquele ambiente, né? Então, esse tipo de estudo, ele precisa ser feito. Eu tenho N casos aqui de projetos que eu vivi e que a gente fez esses testes, né? Fizemos essas simulações e verificamos e falamos, olha, tem que afastar uma torre da outra, né? Às vezes é um projeto assim, 6 torres, né? Projeto de habitação. 6 torres, uma do lado da outra. Não dá pra você botar essa torre assim, a 6 metros de distância da outra. Tem como, entendeu? Tipo, sinto muito, muda o projeto todo. Apaga o projeto e faz a implantação de novo, porque não vai passar, entendeu? Então, isso é uma coisa, né, bem, bem importante, assim. E a parte de conforto térmico, né, que também acho que eu posso citar, tem várias questões relacionadas a isso, né? A primeira questão, quando a gente está falando principalmente de prédios comerciais, e aí agora alto padrão residencial também ficou na moda fazer isso, que é fazer prédios inteiros de vidro, né, gente? Assim, a gente vive num clima tropical, né? Um clima onde a gente tem dias de 40 graus durante várias semanas no ano, aqui no Rio de Janeiro principalmente, só que a arquitetura da moda internacional é a arquitetura de prédio de fachada inteira de vidro, né? E isso é totalmente contrário ao clima que a gente mora, né? Totalmente, porque a gente tem uma radiação solar absurda e quanto mais área envidraçada eu tenho num prédio, mais eu crio uma estufa, literalmente. Eu tô criando uma estufa, né? E aí o que acontece? Em prédios comerciais, muitas vezes eles falam, não tem problema que o ar-condicionado resolve isso, a gente bota um ar-condicionado. Bota o ar-condicionado. Só que assim, além de você gastar milhões a mais, porque você aumenta a carga térmica do projeto e a cada... Eu trabalhei aí, assim, num prédio que era envidraçado, botava o ar no máximo e não adiantava nada, porque ficava um forno lá dentro. Exatamente, não tem. Então, assim, e aí, assim, você pode até isso, você vai botar um ar-condicionado, só que se a pessoa está próxima da fachada, próxima daquele vidro, não tem ar-condicionado que resolva o problema. A pessoa pode estar, a pessoa que está mais afastada da fachada, ela pode estar até com frio, e você morrendo de calor, porque existe a gente chama de uma assimetria mesmo, de temperatura, porque o vidro tá ali funcionando igual um radiador em cima de você, entendeu? E a pessoa tá lá com o ar-condicionado bombando em cima dela, a pessoa que tá mais no centro, assim, do ambiente, e ela tá morrendo de frio, ela tá toda encasacada e você tá suando, entendeu? Então, assim, não tem como. Isso é uma questão mesmo de arquitetura e que, infelizmente, né, a gente hoje tem esse problema de modismo arquitetônico e, assim, não pensar no clima onde a gente mora, né, que é totalmente contrário a esse tipo de fachada e de elemento, né, total de vidro. Uma coisa é você estar na Suécia, você fazer um prédio todo de vidro, né, outra coisa é você estar no Rio de Janeiro e fazer um prédio todo de vidro. Então, isso
também é um aspecto bem importante e eu também pego muitos projetos assim, gente, muito. E inclusive é isso, agora até os residenciais estão começando a fazer isso. E eu falo, gente, mas por quê? Pra que isso? Não, por favor, não faz isso, pelo amor de Deus. Maravilhoso. E você, Ju, sobre a sua parte da prática de acessibilidade, o que você diria que encontrou mais, ou até o que é mais adaptável, né? O que é mais perceptível para a pessoa entender que é o início de um projeto de acessibilidade? Deixa eu ver. Bom, condomínios residenciais, condomínios comerciais estão muito em alta agora e é bom até, a gente até acha que as pessoas estão começando a entender os seus direitos, né? Você como advogada deve adorar isso. Nós também. Tem hora que até perguntam pra gente, mas vocês são advogados? Vocês estão falando de lei, de decreto? Mas essa é a nossa vida, essa é a nossa rotina. A gente tem que ir no síndico, explicar ao síndico que ele tem responsabilidade civil sobre qualquer acidente que aconteça no edifício em que ele é o síndico, seja comercial, seja residencial, e é a nossa realidade, assim. Muitas vezes os síndicos entram em contato com a gente porque foram notificados ou foram avisados que vão ser notificados por um morador, por um visitante, etc. E aí eles pedem pra gente ir lá fazer um laudo, e aí eles acabam descobrindo que existem muitos mais itens do que só colocar a rampa, né? Que eles normalmente viram pra gente e falam assim, não, o morador disse que está precisando de uma rampa. Aí quando a gente chega lá e faz um laudo com 100 itens, ele fala, meu Deus, o que é isso? Porque não é só rampa, né? Como a Dominique falou, tem a iluminação, tem o piso, tem um monte de coisas, tem escada de emergência, porta de emergência. Tem muita coisa. E arquiteto é um bicho fofoqueiro, né? A gente não chega num ambiente e vai só onde o síndico está mostrando. Tem síndico que fala assim pra gente, é só aqui a portaria. Né? Dominique uma vez foi na ilha, num cliente numa ilha, um edifício comercial, e a moça falou, não, mas a gente recebeu uma notificação aqui, mas é só a portaria, a gente precisa botar uma plataforma, uma rampa. E aí a Dominique, não, mas tudo bem, mas vamos ver o resto do prédio, né? Aí é que vão surgindo as coisas. Porque os bombeiros pediram pra gente construir uma escada, mas é uma escada que vai só do segundo, do terceiro para cobertura. E a gente, que isso? A gente nunca viu o bombeiro pedir uma escada que vai só do segundo, do terceiro para cobertura. E aí quando a gente chegou lá, ia para o térreo. E tinha placa de saída de emergência para o térreo. E a gente falou assim, tá, mas e essa parte aqui que desce, leva para onde? Não sei, nunca entrei aí. A síndica nunca tinha ido, eu não sabia nem para onde ir. E quando a gente chegou lá, eu falei, então eu vou lá descobrir. E quando a gente chegou lá, tinha uma porta que estava trancada. E aí eu falei, olha, a gente vai precisar colocar uma barra antipânico, né? Porque como tem uma placa de saída de emergência, tem que ter o fluxo, as pessoas têm que conseguir fugir. E aí ela, não, eu me lembrei que aqui quem mora é o zelador. Então essa saída vai para casa, para a sala de estar do zelador. E eu falei, tá, mas isso não pode estar aqui trancado, porque se acontece um sinistro, morre todo mundo queimado ali embaixo. Aí ela arregalou aquele olho enorme, mas como é que ninguém falou? Bom, a gente está falando aqui porque a acessibilidade engloba tudo isso, engloba segurança, engloba mil coisas. Então, assim, normalmente a gente salva esses síndicos desses problemas de processos. Empresas têm contratado a gente porque receberam alguma notificação, academias, né, os nossos últimos clientes mais recentes agora de 2023 foram academias, que a pessoa fala assim, mas por que eu vou botar acessibilidade na academia? Poxa, por quê? Porque um monte de idoso faz exercício físico, porque o cara que luta jiu-jitsu lá no terceiro andar, ele se lesionou e ele vai continuar querendo fazer o jiu-jitsu dele, mas ele temporariamente está precisando de um elevador, enfim.
Então, assim, são essas as nossas realidades. E casas de idosos também, né? Na verdade, casas para longevidade. É porque alguns geriatras nos indicam seus pacientes porque querem evitar acidentes domésticos, então, ou já aconteceu acidente doméstico, uma senhora que escorregou na cozinha, escorregou no banheiro, enfim, então a gente adapta, corrige a casa deles, mas na maioria das vezes, sempre que a gente pode corrigir antes do acidente acontecer, né? É sempre melhor. Mas essa é a nossa realidade de acessibilidade. Foi ótimo vocês trazerem para a prática, né? Porque senão a gente fica aqui durante horas falando, olha, na legislação fala que tem que fazer tal coisa. Lá na NBR fala tal coisa. Mas a gente sabe que não acontece porque, as equipes e os profissionais ainda não se atualizaram sobre isso, que possivelmente eles estão no modus operandi antigo e ninguém parou para analisar isso, nem ver o risco da falta disso. Segundo, muitas pessoas não sabem a responsabilidade que elas levam. A Ju acabou de falar sobre síndico. Gente, ser síndico é uma coisa muito séria que pouca pessoa consegue entender. Sindicatura, você consegue ser responsável por questões civis e criminais, inclusive. Então, se alguém morrer, se acontecer algum tipo de questões ali, da pessoa se fraturar e etc., o síndico responde sobre isso em relação ao condomínio. Então, é algo muito assim, é uma linha muito tênue de você estar ali exercendo uma função sem saber a sua responsabilidade. A Ju também trouxe outro recorte muito importante que eu queria destacar, é sobre a parte das multas e notificações. Por quê? A minha prática, eu cheguei na parte de acessibilidade, gente, porque eu atuava ali dentro de uma empresa que gerenciava escolas. E eu em imóveis no Brasil todo. Em alguns municípios, a legislação de acessibilidade está muito avançada, de fiscalização a balde, mandando notificação para todo o comércio, mandando para todo mundo se adaptar. Em outros não estão. Mas esse foi meu contato. Como eu era coordenadora imobiliária ali de várias escolas, eu comecei a receber, as escolas começaram a me avisar, olha, a gente recebeu notificação do MP sobre acessibilidade. E eu ficava tipo, a escola opera há quantos anos? 50 anos, 60 anos. Então eram escolas muito antigas que nunca tinham se modernizado, né, na parte da construção e que não tinha sequer uma adaptação para nada. Então aí que eu tive meu primeiro contato, foi nessa parte das notificações, das multas e até nessa parte de comprovar que realmente já fez algum projeto ou não fez. E nesse meio tempo eu tinha que ainda entrar em contato com as empresas, né, engenharia e arquitetura que fazem essas adaptações para fazer a danada da defesa no Ministério Público. Porque muitas das vezes aconteceu a denúncia, foi feita a exigência, organizou tudo, etc., mas ninguém avisou. Aí espera a multa chegar depois de um tempo, mas a gente fez, a gente resolveu. Aí eu fiquei tipo, tá, vocês resolveram quando? Em 2018. E a multa chegou em 2020. Aí eu fiquei, tá, e vocês estavam esperando o quê para avisar pro MP que vocês resolveram? Então são coisas simples que às vezes a gente percebe que é a falta desse acompanhamento, né? De entender que existe uma legislação. É claro que em alguns casos ela vai ter uma fiscalização mais ferrenha. Isso eu tenho visto cada vez mais aqui no Rio, em relação a condomínios, escolas e até estabelecimentos maiores, né? Porque os menores ainda não conseguem ter essa fiscalização tão grande. Mas essa questão do dia a dia, essa questão da prática, que vocês trouxeram algumas informações. Nem todo mundo sabe disso. Por mais que, por exemplo, a Fran comentou, caraca, tem 10 anos a NBR, mas tem profissionais, arquitetos, engenheiros que até hoje não conhecem essa NBR. Sem dúvida. Acessibilidade. Então, assim, são questões que pra gente, às vezes é óbvio, porque a gente está na prática, esbarrou no caso, a gente se especializou. Mas tem muita gente que não sabe que existe e não sabe a importância. É aquilo, poxa, aconteceu, recebi uma notificação, vou resolver agora, vou descobrir o que é, ou vou maquiar, né? É aquilo. Vou fazer isso na lupa, só para resolver a notificação. Só que aí eles não sabem que, às vezes, o danado da pessoa vai fazer vistoria técnica, vai descobrir outros problemas e botar mais exigências.
Eu já vi 2, 3 casos que foram assim, de tipo, descobri que a entrada não tá acessível, então botou a exigência da entrada. Aí chega na entrada, deu ok. Aí descobriu, caramba, não, lá atrás também não está acessível. Aí a pessoa teve que fazer mais uma reforma. Então, o trabalho de vocês é super importante e acho que passa muito por essa parte de conscientização. Porque aquilo, existe a legislação. As pessoas estão tendo essas dificuldades, né, de locomoção, estão ficando mais atentas. É o que a Ju trouxe. Caramba, a pessoa já chega com uma notícia, já chega com um decreto, já chega com a lei. Elas estão tendo mais essas informações pela internet, pela televisão e pessoas que falam sobre os temas. Mas falta muito essa questão também, como que eu posso trazer para a prática, as pessoas conseguirem entender como funcionam os passos. Porque, existe a legislação. Ok, mas você precisa se organizar para seguir os critérios e estar dentro dessa situação. Quais são os riscos? Multa, ter que se adaptar correndo e etc. Então, acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem aqui de uma forma geral, porque eu esbarrei com esse tema, foi mais nesse momento em 2020, 2021, que caramba, chegou um tema de acessibilidade, depois chegou um tema sobre denúncia da questão do ar-condicionado. Foi engraçado a Fran falar sobre isso, porque eu vivi na prática, gente, o que aconteceu com esse ar-condicionado? Aí eu descobri que eles não tinham manutenção no ar-condicionado, então os funcionários tinham denunciado, enfim. E aí, foi um caso que aconteceu comigo porque chegou no jurídico. De tipo, alguém reclamou. Teve esse momento de entender o que é e eu reclamar. Mas tem muita gente que não sabe o que é. Indignado para reclamar com o advogado, né? Que a gente vê muito isso também, de morador, ele chega no ponto do advogado, por exemplo, no condomínio, depois de dias, meses, anos, tentando uma reclamação direta com o síndico, com síndicos, que às vezes troca o síndico a reclamação, até o ponto de que ele esgota, e assim, aí sim que ele vai procurar um advogado. Então, assim, quando chega em você, por exemplo, às vezes é um processo que já está há muitos anos correndo, né? Sim, é uma bomba para estourar. É aquilo, a pessoa já quer entrar com ação judicial. Eu fico, tá, gente, mas vocês avisaram, formalizaram, como que foi isso daí? Não, eu reclamei pro síndico fulano mudou 2, 3 gestões, ninguém formalizou em assembleia, ninguém formalizou notificação, aí depois chega, poxa, ninguém resolveu. Eu fiquei, claro, vocês não azucrinaram o saco do síndico de uma forma correta, porque até isso, falando assim para a parte mais jurídica, até para você pedir alguma coisa, você tem que saber pedir. E como pedir? Porque senão a pessoa vai dar uma de doida. É muito fácil dar uma de doida. Receber no WhatsApp, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, quando ela falou isso? Não sei. Troquei de número, nunca ouvi falar. Enfim, dar de doido é muito fácil quando a gente não tem tudo organizado. Então, assim, é muito importante a gente perceber também, trazendo aqui até para a gente começar o desfecho da live, é que, gente, eu tenho estudado cada vez mais sobre essa parte de benefícios tributários, sobre a questão da acessibilidade e a questão das construções saudáveis e construções sustentáveis. Nós temos várias iniciativas pelo Brasil e legislações reais de municípios que já dão incentivos fiscais, no sentido de abatimento de IPTU. Tem gente que não sabe que no próprio município possui. Eu sei que alguns municípios aqui do Rio, por exemplo, eu vi que Cabo Frio, Teresópolis, tem algumas iniciativas voltadas para as construções saudáveis e sustentáveis, e alguns municípios já estão com esse projeto para acessibilidade, para a pessoa ser forçada legalmente, né? Ela precisa fazer, se não leva multa, se não leva responsabilidade, se acontecer algum tipo de problema, mas tem do outro lado também, da pessoa ter esse incentivo de abater no IPTU, ter um desconto, porque fez a danada adequação. Então, são coisas importantes que eu queria trazer aqui de detalhe. É claro que cada município tem que ter esse estudo para analisar se já tem, como funciona o procedimento e etc. Mas são iniciativas que estão acontecendo. Tem gente que acha que é muito longe, não vai acontecer aqui, eu não vou ser notificado, eu não vou receber multa. Gente, semana passada um cliente chegou para mim e recebeu uma multa sobre falta de manutenção preventiva do condomínio. E ele nem sabia que tem manutenção preventiva. Então, assim, são coisas que a gente acredita que tá longe, que não vai acontecer, que vai demorar anos.
mas cada vez mais tem se acelerado essa questão da fiscalização. E, claro, que vocês que fizeram essa adaptação do projeto, etc., pensem também na parte dos benefícios. Isso não é nenhum problema. Caramba, tem uma isenção fiscal, tem um desconto. Façam. Além da questão da credibilidade da marca, porque eu vou dar um exemplo aqui. As meninas falaram sobre questões de lojas, questões de marcas, questões de condomínios. Gente, quando você sabe que determinado condomínio, determinada marca tem tudo organizado, é claro que ela vai vender mais. É claro que vai ter mais pessoas felizes naquele condomínio e menos caos. Então, essas são questões para a gente refletir. De que, caramba, será que está todo mundo confortável em viver ali em uma mini sociedade, o condomínio é uma mini sociedade? Ou dentro daquela empresa, isso tudo repercute na marca. Tem tudo a ver com compliance hoje em dia, tem tudo a ver com a reputação do que está sendo debatido, do que está acontecendo ali. As pessoas estão escolhendo onde morar a dedo, onde investir dinheiro a dedo. E eu estou falando seríssimo, porque às vezes as pessoas acham só o pessoal de alto padrão e médio padrão que está escolhendo. Gente, não, todo mundo está pesquisando sobre tudo na internet, entendendo como funciona, para escolher onde gastar o seu dinheiro, onde investir, onde comprar, onde vender. Então, para a gente finalizar aqui a live, já que a gente trouxe várias informações, a gente não vai conseguir ainda terminar essa situação, porque cada caso é um estudo diferente, que tem vários critérios. Isso daqui daria um TCC, um mestrado, um doutorado para vocês conversarem. Eu queria que agora, no final, vocês trouxessem um resumo de orientação que você daria para qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, sobre o tema que vocês atuem. Então, acessibilidade, caramba, qual é o primeiro critério para essa pessoa pensar e avaliar? Construções saudáveis ou sustentáveis? Qual é o primeiro critério que a pessoa precisa se resolver para começar a pensar e se organizar para esses pontos? Quem vai começar agora? Começa, Fran. Tá bom, vai. Fui escolhida. Bom, vamos lá. Construções sustentáveis, né? Eu acho que... Eu vou falar um pouquinho de prédios em operação, que eu acho que é a grande realidade do que a gente tem hoje, né? A gente tem muito mais prédios em operação do que prédios novos a serem construídos. Como síndico, né? Eu acho que o síndico pode fazer muita coisa em relação à construção sustentável. E aí, assim, posso dar primeiras orientações, assim, gestão de resíduos, né? É uma coisa que a gente consegue hoje até economizar dinheiro dos condomínios, né? Muitas vezes fazendo uma gestão de resíduos apropriada, fazendo a separação direitinho e destinando, né, para as pessoas certas, para as empresas certas. Então, assim, vou dar 3 exemplos que eu acho que são coisas que um síndico de um condomínio pode fazer e que vai trazer benefícios para ele, né, de redução de gastos, redução de custo da operação do condomínio. Gestão de resíduos é uma, né? Tenho até alguns exemplos aqui legais de casos reais, pessoas que conseguem vender os resíduos gerados no condomínio de uma forma a gerar uma mínima renda, mas que, né, pelo menos está pagando para levar o resíduo para algum outro lugar. Água, né? Então, assim, a gente tem, dependendo do condomínio, né, a gente tem possibilidade de fazer adequações que não são muito custosas para o condomínio para fazer a captação de água de chuva. Então, assim, é uma coisa que não tem um custo absurdo de implementação e é uma coisa que a longo prazo faz muita diferença, principalmente para condomínios que têm áreas de irrigação, que têm lavagem de piso, né, que podem usar essa água aí, enfim, para usos não potáveis. Então, é uma coisa bem tranquila de fazer, que dá um retorno muito bom a longo prazo, médio e longo prazo. E eficiência energética também. Muitas vezes tem ações muito simples que a gente consegue fazer num condomínio, como
troca de lâmpadas, dá uma olhada nos equipamentos de bombas para ver se eles, né, são equipamentos de alta eficiência. Muitas vezes eu já fiz alguns estudos de payback onde a troca às vezes de uma bomba por uma bomba de alta eficiência, o custo do payback é menos de 1 ano, assim, sabe? Então, e depois você fica com essa economia, né, dentro do condomínio para o resto dos anos aí, né? Então, tem coisas assim, estudos que a gente consegue fazer e a gente consegue verificar que traz um benefício real de economia para os condomínios, né? Então, em termos de sustentabilidade, eu sempre falo isso. Sustentabilidade não é mais cara, gente. Sustentabilidade traz economia tanto para prédios em operação quanto para novos prédios, novos projetos, né? Então, a gente não pode olhar a sustentabilidade como, ela é cara, se a gente vai ter que fazer um investimento maior. Talvez você até tenha que fazer um investimento maior no início, mas o payback desse seu investimento inicial vai ser muito rápido, né? Você vai conseguir ter o retorno desse seu investimento muito rápido. Então, eu acho que é isso, assim, em termos de dicas que eu daria para prédios sustentáveis, construções sustentáveis, acho que essas 3, de água, energia e resíduos, são muito boas e são muito úteis para a gente poder aplicar amanhã. Agora eu passo a bola aí para a Ju. Gostei. Bom, eu acredito que todo gestor ele precisa ter ideia de que se o seu estabelecimento comercial, enfim, ele recebe pessoas e se ele não tiver 100% no home office e os funcionários estiverem 100% no home office, ele vai precisar colocar uma questão de acessibilidade lá. Começa por aí. Então, recebeu pessoas no seu estabelecimento, na sua construção física, da sua loja, seu comércio, você pode ter certeza que vai precisar se atentar para a acessibilidade ali. Então, observar a calçada, né? Toda a acessibilidade começa da calçada, porque a gente ainda não teletransporta para dentro dos ambientes. A gente chega andando, ou a gente chega de carro. Então, estacionamentos, vagas, precisam ter as vagas específicas. Banheiros, os banheiros precisam ser acessíveis. Eu vou naqueles itens assim que são fáceis de identificar: calçada, estacionamento, banheiros, cozinhas também, escadas, rampas e elevadores, né? São os mais simples, assim. Notou alguma questão assim? Se tem um local que tem muitos escorregões quando chove, é uma atenção ali para chamar um arquiteto para poder identificar como é que pode solucionar, porque escorregão é um problema, né? Um acidente. Então, é isso, é ficar atento no seu espaço, na sua edificação e o que você pode fazer para que as pessoas que ali utilizam o espaço possam estar mais confortáveis e seguras. Acho que é isso. Dominique, lembrou de alguma coisa mais? Eu acho que o que eu ia falar é mais amplo. Pensar com antecedência. É o que a gente fala. Às vezes a gente entra em contato com um cliente que tem, digamos, 40 e poucos anos, que está querendo arrumar a casa do pai ou do avô. Mas a dele também. Mas eu tô com 40 anos, eu não preciso. Mas daqui a 10, 15, 20 você vai precisar. Por que não já começar a pensar? A mesma coisa o síndico. Ele não precisa fazer toda a obra da noite para o dia quando ele recebe a notificação. Ele pode começar a planejar. Então, assim, acho que para tudo, tanto para acessibilidade, para sustentabilidade, acho que começar a se interessar pelo assunto e planejamento. O planejamento ele vai ter tempo, ele vai economizar dinheiro, com certeza ele vai economizar dinheiro se estiver bem planejado para casa, condomínio, comércio. Então, acho que o planejamento seria estudar, entender do assunto e se planejar para no futuro, sempre pensando a longo prazo, assim, eu vou fazer isso daqui, mas o meu restaurante só vai ter 4 meses, mas no futuro ele vai ter mais. Então, como ele vai ser com esses mais mesas e a circulação? Como esse condomínio? Esse condomínio agora não tem ninguém com cadeira de rodas, mas pode ser que tenha. Então, eu já tenho que ter isso planejado para ir executando tudo com mais calma, e vai ser mais barato e vai ser menos trabalhoso, menos
estressante para quem está organizando isso. Eu acho que planejamento e pensar com antecedência seria uma que para rematar todo o tema. Caramba, meninas, eu amei a live. Acho que a gente resumiu muitas informações super necessárias. Então, para quem está ao vivo aqui agora, encaminha essa live no aviãozinho para as pessoas, sejam síndicos, pessoas que moram em condomínio, pessoas que têm comércios, para elas avaliarem se precisam fazer esse tipo de adaptação, seja para construção saudável e sustentável, seja para acessibilidade. É o que a Dominique agora arrematou a live. Gente, é muito melhor você se organizar para fazer, conseguir fazer um planejamento orçamentário, por exemplo, síndico, organizar o cronograma de obras para adaptação, organizar o cronograma específico para uma construção saudável e sustentável, do que esperar a bomba estourar. E como eu sou uma advogada de preventivo, eu fico muito mais naquela parte de conscientizar a pessoa, olha, se teve um problema, avisa, notifica, tenta negociar, não deu certo, aí vai para ação judicial. E é aquilo, gente, se a construção é antiga, talvez tenha maior dificuldade de fazer adaptação. Vai ter que ter um estudo do caso. Vai ter que analisar se ali vai conseguir fazer essa adaptação, fazer essa acessibilidade. Ou até mesmo trazer uma energia solar, por exemplo. Eu acho que pode ser muito factível aqui para o Rio de Janeiro, como a Fran falou, que tem muito sol, então pode ajudar bastante. Então, são esses pontos que vocês trouxeram que são fundamentais, que para mim, assim, como a população está envelhecendo e os filhos estão tendo mais consciência das informações, que eu sinto isso, porque muitas das vezes os filhos me procuram, me encontram e me levam até os pais. Então, às vezes, eu tenho atendimento na casa do pai dele, porque ele me conheceu na internet, me conheceu em algum evento, enfim, teve algum problema e quis me levar até o pai. Então, acho que é muito importante, você que tem pais, avós de idades avançadas, pensem sobre isso também, porque é um conforto que essas pessoas vão ter na casa dela e segurança. Foi muito o que a Ju trouxe. Gente, o maior índice de acidentes de idosos é em casa. As pessoas têm fraturas por conta do problema de mobilidade. As pessoas falecem porque escorregou no banheiro. Então, eu sei que é um tema pesado a gente trazer isso aqui, mas pensando nessa questão de vínculo emocional e que você consegue trazer uma maior qualidade de vida para os seus pais, para os seus avós, tente avaliar isso de alguma forma enquanto eles ainda podem, enquanto ainda estão aqui, para ter um pouco mais de conforto para estar com a gente, né? De alguma forma aqui em vida. Então é importante a gente refletir sobre isso. Agradeço as meninas para nossa 1h30 quase de bate-papo falando sobre as construções de uma forma geral. E para quem está aqui no ao vivo, encaminhe para outras pessoas. Síndicos, condomínios, lojas, porque todo mundo precisa, de alguma forma, em algum nível, fazer adaptações para se manter dentro do mercado. Para manter as pessoas confortáveis. O Rio de Janeiro está um calor danado. Então é importante a gente pensar em como refrescar isso aqui. Obrigada, gente. Se vocês quiserem agora dar uma finalização para a gente sair da live. Bom, eu só queria agradecer pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer, pessoal. Um prazer te conhecer também, Fran. Obrigada também, Ju, Dominique. Obrigada, Cássia, pelo convite, foi ótimo. E é isso, fico à disposição aí. Obrigada, gente. Boa semana. Semana que vem a gente tem live sobre neuroarquitetura e INSS de obras. Maravilhoso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.